Bom, pessoal, o Samir mencionou diversas tecnologias que estão mudando de fato os mercados, e agora a gente vai falar também sobre a importância de você conhecer a pessoa, os gostos do seu cliente. Então, inclusive antes mesmo de desenvolver um projeto imobiliário, não só após colocar ele à venda. E como é que é possível fazer isso? Acredito que pouca gente saiba, mas é possível fazer isso por meio da neurociência, como vai mostrar para vocês a Account Manager da Neurozinc Latam, Paula Tempelars, que eu já recebo aqui no nosso palco virtual. Paula, obrigado pela presença, por apresentar um pouco sobre um tema tão importante, porém ainda com muito espaço para crescimento, sobretudo aqui no mercado imobiliário. Sempre um prazer receber você aqui. Oi, Leonardo, bom dia pessoal, todo mundo que está assistindo. Obrigado mais uma vez pelo convite. E sim, vamos explicar um pouquinho como é que a gente pode fazer isso, como que a neurociência pode ajudar a desenvolver projetos para o mercado imobiliário, a desenvolver estratégias de marketing a partir do entendimento do consumidor, né, de como ele funciona, tanto de maneira consciente como inconsciente, tá? Eu vou compartilhar minha tela aqui, vamos lá. Bom, tá todo mundo vendo aí? Tá vendo aí, Leonardo? Estamos vendo sim. Então tá bom. Bom, a Neurozinc, a gente trabalha basicamente com neurociência do consumidor, não só para o mercado imobiliário, mas também para todo o varejo, para indústrias, para empresas que querem fazer inovação, um pouco de tudo. Por quê? Porque a gente trabalha com entendimento do cliente, seja ele qualquer tipo de cliente, tá? Agora, para essa palestra, o foco é mercado imobiliário, né? Então eu vou explicar mais focada nisso daí, tá? Com a neurociência, a gente tem ferramentas para predizer comportamento de compras, não só analisar, não só como uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, a gente consegue predizer comportamentos, tá? E aí que está o diferencial, tá? A Neurozinc é uma empresa com sede na Dinamarca, tá? A gente atua a nível mundial. O nosso CEO é o Dr. Thomas Ramsay, ele é neurocientista, neuropsicólogo, ele é um dos neurocientistas mais influentes e reconhecidos dos últimos 15 anos, tá? Ele é conhecido bastante na Europa, Estados Unidos, aqui no Brasil o pessoal está começando a conhecer mais nesse momento, mas ele tem vários estudos, mais de 30 publicações e descobrimentos que ele fez através dos seus estudos sobre comportamento humano, escreveu 7 livros, tem invenções, ele é o neurocientista mais citado em publicações científicas no mundo inteiro, tá? E, assim, ele dá aula para a Singularity University no Vale do Silício, na Singularity Nórdica também, então, assim, ele é uma pessoa que tem um trabalho muito amplo e muito extenso com relação ao entendimento do consumidor, né, do comportamento humano em geral, não só como consumidor, mas também ele tem um trabalho dentro de empresas, relacionamento, todo esse tipo de coisa. A Neuros, a gente atua no mundo inteiro, como eu falei, né? Temos escritórios e laboratórios em várias partes do mundo, né? Em alguns lugares somente escritórios, em outros laboratórios, porque o nosso trabalho ele é móvel, tá? A gente não tem um laboratório fixo em todos os lugares, porque eu posso, como o nosso equipamento é portátil, eu posso levar e fazer esse estudo em qualquer lugar, tá? Então, mas a gente tem esses escritórios e laboratórios espalhados pelo mundo inteiro. Então, vamos lá. Por que usar o neuro? Né? Qual que é a vantagem de entender o comportamento humano no caso de projetos imobiliários? Bom, a questão de entender o comportamento humano sempre é importante, por quê? Para você criar elementos e projetos e espaços nos quais as pessoas se sintam bem, né? Nos quais as pessoas queiram estar e, consequentemente, comprar, né, aquele imóvel. Então, assim, se você entender como a pessoa funciona, você consegue criar um produto melhor para ela. Né? E aí onde que entra o neuro? O neuro entra a partir do momento que você quer entender isso a um nível mais profundo. Né? Você pode fazer uma pesquisa de mercado, você vai entender preferências sobre perguntas que você fez para a pessoa com relação ao imóvel ou ao produto. Com o neuro, você consegue entender muito mais do que isso, porque você consegue percepções inconscientes das pessoas. Tá? Então, essa questão do iceberg, né? O nosso consciente, que a gente consegue racionalizar e pensar no dia a dia,
é muito menor do que todo esse inconsciente que está por trás, que toma as decisões e que ajuda a gente a funcionar, basicamente. Né? Então, assim, uma pesquisa de mercado tradicional, ela seria uma pesquisa, ela estaria relacionada ao consciente, né? Por quê? Porque quando você faz uma pergunta, você faz um focus group, a pessoa vai te dar uma resposta consciente, né? Agora, quando você usa o neuro, você vai além, você vai conseguir uma resposta inconsciente através de mostrar determinados estímulos para as pessoas e entender como elas respondem a esses estímulos. Né? E a base de tudo isso, o que é? São os dois processos cognitivos que nós temos. Não sei se vocês conhecem o livro do Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de Economia, aquele livro Rápido e Devagar. Ele fala sobre esses dois sistemas. Né? O sistema 1, que é o processo cognitivo básico, né? O que toma 85% a 95% das nossas decisões no dia a dia. Né? Então, ele está ligado com intuição, sensação, percepção, atenção, associação e memória. E ele é rápido. Tá? Você não precisa pensar, tipo, vou levantar o braço. Não, ele é muito rápido. Então, assim, o seu cérebro, a sua parte não consciente, ela está tomando decisões para você na maioria do tempo. Você não tem que pensar se você vai fazer isso ou não. O seu inconsciente, né, ele já está tomando isso daí, essa decisão para você. Ele é automático, né? Ele toma decisões diárias, milhões de decisões num dia só. Tá? E o sistema 2 é o sistema lento. Né, é um processo cognitivo complexo, ele demanda mais esforço, né, que é o pensamento. Quando você tem, resolva esse problema matemático, você para pensar e você vê isso daí. A linguagem, você tem que resolver questões de inteligência, então isso daí já é o processo cognitivo complexo. Só que no dia a dia, quem toma as decisões é o rápido, porque senão a gente não ia conseguir, né, viver o nosso dia a dia, a nossa rotina diária, se a gente tivesse absolutamente tudo o que a gente faz, ter que parar para pensar e demorar. Tá? Então, assim, o sistema 1 é o que toma as decisões para a gente. O que a neurociência faz? Ela consegue encontrar o que afeta esse sistema 1, entender o inconsciente das pessoas, como criar produtos que você afete o inconsciente, que é quem toma a decisão. Tá? Então, no caso do mercado imobiliário, né, a gente consegue, por exemplo, encontrar gatilhos de compra de determinadas audiências do público-alvo que você quer atingir, gerado por estímulos, né? Tudo vai funcionar através de estímulos. A gente vai submeter pessoas que serão recrutadas de acordo com o grupo-alvo e vamos colocar estímulos para ela. A partir daí, a gente vai entender quais são os gatilhos, o que está acontecendo no cérebro dela no momento que ela está vendo aquele imóvel, aquela planta, aquela paleta de cores e várias coisas que podem ser analisadas, que eu vou já mostrar para vocês. Como que a gente faz isso? A gente usa o eletroencefalograma e o eye tracker, que é o equipamento de rastreamento ocular. Tá? O eye tracker, o que ele faz? Ele vai ser a parte que entende a captação de atenção. O que está chamando a atenção das pessoas naquele projeto, naquele produto, naquela propaganda, pode ser um vídeo também. O que está chamando a atenção? Onde que a pessoa está olhando? Quanto tempo ela está olhando para determinadas coisas? O que ela está vendo? O que ela deixa de ver? Tá? A gente associa isso ao mesmo tempo com o eletroencefalograma. Combinando essas duas informações, eu consigo ver, ela olhou para essa parte do projeto, de uma fachada, por exemplo, que reação cerebral ela teve? Foi uma reação positiva? Foi uma reação negativa? Foi uma reação de aproximação ou de fuga daquilo lá? Então, a gente consegue estabelecer, a gente consegue uma quantidade, assim, infinitamente grande de informações sobre aquilo que ela está vendo e como ela está respondendo aquilo. Porque existem determinados fatores, por exemplo, numa planta, uma coisa pode estar diminuindo a percepção de valor de um projeto, né, ou de um imóvel, que normalmente pode ser que a gente não consiga identificar o que é, né? E que numa pesquisa normal, no focus group, as pessoas não cheguem a verbalizar, porque nem elas mesmas saibam que aquilo está incomodando. Com o eletroencefalograma e o eye tracker a gente consegue ver, porque a gente consegue ver o que é, se causou uma reação negativa, o que ela viu naquele momento que causou aquela reação negativa, tá? Então, por exemplo, nesse caso foi uma análise de um projeto imobiliário que a gente fez, a gente analisa, vocês estão vendo aqui embaixo o gráfico, onde mostra motivação e carga cognitiva, né? Então, a gente consegue, tudo que for acima do 0,5, que é essa linha cinza que tem aí no meio do gráfico inferior, é positivo. O que for abaixo disso aí é negativo. Então, deixa eu voltar dá para voltar.
Então, vocês conseguem ver, se quando a motivação está alta, a gente pode predizer a escolha por aquilo, tá? Se a motivação está baixa, a pessoa não vai escolher, aquilo lá não está afetando ela positivamente, tá? A questão da carga cognitiva, o que acontece? O nosso cérebro tem uma capacidade, como se fosse um limite de informações que ele consegue processar, entender, aprender e guardar na memória, tá? Quando a carga cognitiva está muito alta, quer dizer que você está se estressando, que você não está mais prestando atenção no que você está vendo e está se estressando e você não quer, tá? Se ela está muito baixa, como aí nesse gráfico dessa imagem de baixa motivação, como está baixa motivação, ela não vai estar funcionando, a pessoa não vai ter interesse, né, por esse tipo de projeto. Então, por exemplo, o que é possível medir ou avaliar? Tá? Vou mostrar apenas alguns exemplos, tá? Isso é muito amplo, vai depender realmente do que o cliente quer entender, tá? A gente também trabalha com planos diretores e tudo mais, então, assim, vai depender basicamente do que você quer. Vou mostrar alguns exemplos, tá? Por exemplo, nesse caso, preferências de entorno, né? O que o cliente queria saber? Quando você faz um plano diretor ou desenvolve um projeto como esse, por exemplo, de vários loteamentos, tem muitas pessoas envolvidas, né? Então, se você quer desenvolver uma estratégia de preço, ou por onde você começa a vender, a neurociência te ajuda a definir isso daí. Por exemplo, pode ser que o pessoal do marketing vai te falar que é melhor vender ali onde está o número 3, porque está perto da entrada, e fica mais fácil das pessoas estarem vendo aquilo, tá? Mas aí vem a pessoa de outro departamento e fala, não, melhor o número 1, porque está mais perto, tem vista para praia. Então, assim, cada pessoa vai te dizer uma coisa diferente. Com o estudo neurocientífico, eu consigo te dizer o que é que está chamando mais a atenção das pessoas, o que é que está causando nelas uma reação positiva ou negativa, tá? Então, é possível também ajudar a definir estratégia de preço numa planta como essa. Quais desses loteamentos, quais desses lotes eu posso cobrar mais caro, porque as pessoas vão pagar por isso? E quais deles tem que ser mais barato, né? Então, a gente consegue fazer esse tipo de análise, então. Outra coisa são amenidades, serviços que aumentam o valor percebido, né? Então, por exemplo, hoje em dia você vai construir um edifício, vai construir o que quer que seja, e você coloca lá uma quadra de tênis, uma brinquedoteca, um salão de festa, né? Só que o que acontece? Muitas vezes a pessoa ela compra porque ela precisa do apartamento lá em cima, mas ela não vai usar nunca o salão de festa ou a brinquedoteca. Então, o que acontece? Às vezes, a construtora incorporadora, ela acaba gastando dinheiro com serviços extra que as pessoas não têm interesse. Ou que até faça com que as pessoas pensem, não, isso vai ser muito caro, porque vai ter a manutenção, por exemplo, de uma piscina, não sei o quê. Né? Então, assim, isso pode acabar diminuindo até a vontade da pessoa de comprar. Né? Então, o que o estudo neuro faz? A gente consegue avaliar que tipo de serviço extra, ou de amenidade, ou de espaço extra que você pode colocar no projeto que realmente vai funcionar como algo que aumente o valor percebido do projeto na mente das pessoas. E que, claro, com que ela aumente o preço que ela pode pagar lá, não, isso aqui, ó, por exemplo, nessa tela está mostrando o negócio da yoga. Esse grupo-alvo que você quer atingir é um grupo-alvo que valoriza, que gosta de yoga. Então, vamos colocar yoga, não vamos colocar brinquedoteca, porque esse grupo-alvo, vamos supor, é uma geração X lá que não tem muitas crianças. Então, assim, para que colocar brinquedoteca? Né? Então, assim, só que às vezes não é uma coisa muito óbvia, como ter crianças ou não. Às vezes, sei lá, questão de vagas na garagem, você está fazendo 2 subsolos para colocar, sei lá, 3, 4 vagas para cada apartamento, mas na verdade a pessoa valoriza mais uma vaga de moto e uma de carro, por exemplo. Então, com esse tipo de estudo, a gente consegue desenvolver um produto que é um produto que realmente o seu cliente quer comprar e que faça aumentar o valor percebido na cabeça dele daquele imóvel, tá? Outra coisa que pode ser sobre elementos a considerar no projeto ou na estratégia de marketing. Por exemplo, às vezes você vende um imóvel dizendo que esse imóvel é muito bom, tem essas características X, Y, Z, e ele está perto, sei lá, de um supermercado X, né? E você acredita que isso seja um benefício para o seu imóvel. Mas será que é? O estudo neuro ele consegue comprovar quais elementos você pode associar ao seu projeto para aumentar o valor percebido. Por exemplo, às vezes você diz, é sustentável, tá? Mas a maioria das pessoas acredita que é importante ter sustentável. Mas pode ter algum grupo que fale, não, mas se for sustentável, vai ter isso, aquilo, eu prefiro um projeto mais comum. Então, assim, a gente
coisas que às vezes parecem óbvias para umas pessoas, para as outras não são. E a gente consegue entender isso, consegue entender o que aumenta o valor para essa pessoa, o que faz esse projeto parecer especial e se diferenciar dos outros, da concorrência ou de outros tipos de projeto, tá? Conseguimos analisar também a preferência por certos tipos de planta, tamanhos dos apartamentos, diferentes tipos de layout, tá? A gente consegue descobrir realmente o que o grupo-alvo que você está querendo atingir quer, em termos de fachada, em termos de planta, em termos de layout, coisa que às vezes num focus group ou numa pesquisa tradicional você não conseguiria, tá? Por exemplo, deixa eu ver se está mais pra frente. Tipo de fachada também, por exemplo, aí nessa A, B, C e D, a planta é a mesma, tá? A gente consegue descobrir qual fachada o grupo-alvo que você quer atingir prefere, tá? Então, a gente consegue desenvolver estratégias de preço, né? Estratégias de paleta de cores, de elementos-chave para associar de acordo com a percepção de valor dessas pessoas, né? Quanto maior ela perceba o valor daquilo que você está vendendo, mais alto você pode cobrar o preço, né? Por quê? Porque você vai entregar para ela um produto que é um produto que ela realmente quer, tá? Então, como é que isso funciona? O sistema 1, que é o nosso sistema rápido, ele vai verificar, então, se esse valor é justo com base no que ele percebeu daquilo lá, né? Então, como o Leonardo falou, a gente consegue fazer isso antes mesmo do projeto estar pronto. Por quê? Eu posso jogar, por exemplo, plantas padrão de um projeto anterior ou imagens do Google de como você gostaria, né, de que esse imóvel fosse, né? Se você tem uma ideia, se você quer entender esse cliente, mas você não sabe por onde começar, por exemplo, você pode jogar, escolhe algumas imagens do Google, imagens de projetos feitos anteriormente, para ver qual vai se adequar melhor a essa pessoa. Então, assim, não necessariamente o projeto está pronto, precisa estar pronto, tá? No caso do projeto pronto, por exemplo, eu posso mostrar 4, 5, 10 opções de fachada. Qual que o seu público-alvo vai preferir? Qual dessas fachadas o seu público-alvo vai pagar um preço maior? Qual ela percebe como algo mais adequado para ela, né? Então, assim, outra coisa que a gente consegue ver, por exemplo, é medir as preferências dos ambientes, né? Ou, por exemplo, aqui nessa imagem do lado esquerdo, as áreas onde estão mais vermelhas são as áreas que são preferidas pelas pessoas, tá? Depois da análise a gente fez essa montagem e a gente conseguiu ver. Então, o que acontece? Porque, assim, no prédio, mesmo que as plantas sejam todas iguais, a vista pode ser diferente, né? Tem toda a questão de insolação, tem várias questões que afetam. Então, a gente consegue medir em todo o edifício como que isso está funcionando, como que está afetando emocionalmente os usuários, né? Dentro da planta, a gente consegue entender o que está chamando mais atenção numa planta, tá? Quais são as informações e tudo isso. Nós tivemos um caso, por exemplo, que estava com problema para vender uma planta, né, um imóvel, e aí foi feito esse estudo neuro e eles descobriram que o quê? Que o que estava causando uma diminuição do valor percebido do projeto nos clientes era a posição da lavanderia, tá? E normalmente você faz um focus group, você faz, né, uma pesquisa tradicional, você não vai pensar em perguntar a posição da lavanderia tá ok, porque a lavanderia era um negócio pequenininho que estava na planta, né? E era isso que estava atrapalhando, né? E assim, a gente conseguiu perceber isso, que é uma coisa que normalmente você não perceberia se não fosse com o estudo neuro, né? Porque é uma coisa que você não pensaria em perguntar, né? Então, assim, o que a neurociência faz? Ela te ajuda a encontrar essas variáveis não conscientes que estão relacionadas com a tomada de decisão, tá? Então, se é uma coisa que talvez a pessoa nem saiba verbalizar, como, por exemplo, o caso da lavanderia, ela pode falar, não, tem alguma coisa me incomodando, eu não sei exatamente o que é, né? Com a pesquisa neuro, você vai saber o que é. Por quê? Porque eu vou contrastar a informação do rastreamento ocular com o eletroencefalograma e eu consigo saber o que está incomodando essa pessoa, né? Além de tudo, a questão do pagamento. A gente consegue ver o preço máximo que a pessoa paga por determinado imóvel com determinadas características. Como que a gente faz isso? O que é analisado? A gente analisa a atenção visual, motivação, o processamento cognitivo, né, a carga cognitiva, e a intensidade emocional, né? A atenção visual é a primeira coisa, né? Porque o que acontece? A gente tem a captação, a gente tem a atenção, captar a atenção e gerar interesse. Só que o que acontece? Nem tudo que capta a atenção gera interesse, mas tudo que gerou interesse captou a atenção antes. Então, o que é muito importante num projeto, numa estratégia de marketing de lançamento? Que aquilo capte a atenção da pessoa para depois gerar o interesse.
o estudo neuro, a gente consegue entender maneiras de gerar o interesse depois que a captação visual foi feita, né? Temos também ferramentas para entender a captação visual também, ferramentas online. Tá? Então, assim, atenção visual, o que os consumidores estão vendo? Qual é a ordem? Olha primeiro isso, depois aquilo. Quanto tempo eles gastam olhando cada pedaço da planta? Ou de um post no Facebook, ou um anúncio numa revista? Né? Motivação, eles demonstram interesse pelo produto? Eles têm vontade, eles têm uma motivação de aproximação ou de evitação daquele produto? Processamento cognitivo, eles estão processando as informações? Que é o que eu falei, se passou daquele limite, a pessoa se estressa, não está processando, não está armazenando mais na memória, e ela não vai nem estar nem aí, tá? Então, o processamento cognitivo é uma pontuação que prevê compreensão e aprendizado do que a pessoa está vendo. E a intensidade emocional, né? Qual que é a intensidade emocional que as pessoas estão apresentando naquele momento, né? A intensidade emocional e a motivação, elas têm que ser vistas juntas, porque, assim, pode ser que a motivação esteja muito alta, mas para uma intensidade negativa. Então, né, não é bom. Ela pode estar muito motivada, mas é um negócio negativo. Então, a gente tem que analisar sempre essas duas coisas juntas, né? Então, assim, para resumir um pouco, a gente consegue analisar muitas variáveis, por exemplo, melhor localização de empreendimentos, características do imóvel que o grupo está buscando, né, com relação à área, com quantos dormitórios, com espaço de lazer, né, as vagas, características de cores, elementos de fachada, características, por exemplo, como o nome do empreendimento, né, porque muitas vezes a gente acha que não, mas o nome do empreendimento ele faz muito diferença, porque a pessoa vai fazer uma associação positiva ou negativa daquele nome. E claro, isso pode aumentar ou diminuir o valor percebido daquilo que a pessoa está querendo comprar ou está buscando, né? O preço máximo, a gente vai mostrar os estímulos para a pessoa associado com faixas de preços, até aí a gente consegue descobrir qual que é o preço máximo que a pessoa paga por isso, comparações com a concorrência, ajudar a estratégia de marketing, né? E aqui só para ilustrar um pouquinho, né, esses estudos de fachada, a gente consegue perceber quais elementos estão chamando a atenção na fachada ou no material publicitário. A gente, aqui também um outro exemplo, essa nossa matriz, como que a gente apresenta os resultados, não sei se estão vendo ali embaixo, número 1, 2, 3, 4, cada uma bolinha de uma cor, cada uma fachada daquelas. Nesse caso foi feita uma comparação para entender qual que o público-alvo, qual que gera mais interesse, né, ou uma motivação positiva, tá? Dá para ver nessas duas matrizes que, nesse caso, ó, o público-alvo prefere o vermelhinho ou o preto, tá? Que ali na motivação, com a questão da memória, são as que estão no nível ótimo de aprendizagem e lembrança daquilo que elas estão vendo, né? E na matriz da direita, também, ainda tá o interesse positivo, mas ele está um pouco baixo. Então, o que acontece? A gente também consegue desenvolver estratégias para melhorar isso daí, para quê? Para poder aumentar o valor percebido. Mas, assim, por exemplo, por esse resultado, você pode ver claramente que a opção 2 e 3 não é a opção que o seu grupo-alvo vai querer comprar. Né? Esse aqui é um pouquinho da mesma coisa. Essa é só a questão do preço máximo, né? Então, isso aí que vocês estão vendo à esquerda é como que isso é feito, tá? A pessoa está aí usando o equipamento, em vez do óculos, ela está usando o equipamento de estacionário, tá? De rastreamento ocular, é uma barrinha que ela fica fixada. Não, esse está usando óculos, tá? Mas também existe a opção de uma barrinha que fica fixada ali no monitor e que a gente consegue também captar o rastreamento ocular. Né? Então, a gente vai mostrar o estímulo, vai associar com faixas de preços, e aqui nessas matrizes também pode ver o resultado, tá? Ali onde está a bolinha pretinha, ou seja, a pessoa, o seu grupo-alvo vai pagar provavelmente o preço máximo que ele paga por esse imóvel, que né, os estímulos que ela for submetida, é de 120 mil dólares, tá? A gente consegue descobrir. Também questão de paleta de cores, de logo, por exemplo, em planos diretores, né, qual que é a parte que está chamando mais atenção, qual é a área, se você tem que definir onde o empreendimento vai ser feito, esse tipo de coisa. Né? Então, só que uma coisa importante é o seguinte, vários casos as pessoas viram para mim, não, Paula, mas a minha empresa já tem experiência no mercado, há 40, 50 anos, eu sei o que meu cliente quer. É aí que a gente pensa, você realmente sabe? Você pode saber? Tá? Só que acontece, como você pode criar um diferencial para sair na frente e realmente entregar um produto que, assim, seu cliente vai ficar alucinado, feliz da vida. A neurociência te ajuda a fazer isso. E outra questão importantíssima no momento que a gente está vivendo agora é o Covid.
Né? O que aconteceu? As preferências das pessoas mudaram. As pessoas hoje elas querem várias coisas diferentes. Né? Hoje a pessoa ela prefere ter um espaço de home office. Antes ela não preferia. Então o que acontece? Tem coisas básicas que sim, que de um modo geral todo mundo sabe que as pessoas querem ter nesse momento. Mas e agora? Né? Por que não fazer um estudo neuro e sair na frente da concorrência, descobrindo o que mudou, descobrindo como que nesse momento, o que realmente importa para esse seu grupo-alvo. Né? Então, assim, com todas essas mudanças que nós tivemos por conta do Covid, muita coisa mudou, algumas coisas são óbvias, algumas coisas não tão óbvias. Então, a neurociência te ajuda a entender o que mudou, o que as pessoas querem agora, o que elas valorizam, o que elas têm como algo que aumenta o valor daquilo para elas e que vai fazer elas comprarem mais rápido. E não só a questão de compra e venda, mas a questão de estar mais felizes naquele espaço em que elas vão viver. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma questão muito importante agora para o Covid. Quem conseguir ter esse entendimento do consumidor, do grupo-alvo, profundo, a nível de insights conscientes e inconscientes do consumidor, vai sair na frente, vai sair anos-luz na frente do que o resto que vai conseguir, vai continuar usando o que aprendeu há 40 anos. Né? Então, assim, a diferença é essa e é o que vai ser um diferencial para quem tiver interesse em entender a fundo o consumidor. Tá? Então, é isso, eu agradeço, vocês estão vendo, aí estão meus contatos, precisando de qualquer coisa, alguma dúvida, é só entrar em contato comigo, tá? Eu vou parar de compartilhar aqui. Foi. Paula, sempre muito interessante, sempre gerando muitas dúvidas, porque a ferramenta é sensacional, mas acredito que pouca gente ainda conheça, principalmente no mercado imobiliário, embora gigantes como Coca-Cola, Facebook, que já trabalham com você, por exemplo, utilizem essa ferramenta. Paula, a gente tem uns 2, 3 minutinhos aqui, eu queria repassar algumas perguntas que foram feitas para você, antes de encerrar. Tá bom? A primeira pergunta é da Jéssica Oliveira, é a pergunta que sempre surge nos painéis que você participa com a gente, que é: bom dia, Paula, qual o custo médio de uma pesquisa de teste de produto? Planta, fachada, por exemplo. Então, isso daí vai depender muito das variáveis que querem ser analisadas, né? Planta, fachada, porque acontece? Com o estudo, a gente, na verdade, a gente cobra por grupo-alvo, por exemplo. Tá? Dentro de um estudo desse, a gente consegue colocar 40 estímulos. Então, eu consigo analisar planta, eu consigo analisar fachada, eu consigo analisar logo, eu consigo analisar nome, tudo no mesmo estudo. Tá? Só que acontece, isso vai depender um pouco das especificidades de cada cliente. Tá? Por exemplo, se ele quer fazer análise com a concorrência ou se ele não quer, se ele quer ir mais além de determinados itens ou não, tá? Mas só para ter uma ideia bem básica, tá, gente? Eu vou só passar um valor que realmente as pessoas ficam curiosas, mas é bem estimativo, tá? Quem quiser, quem tiver interesse, me manda um e-mail que eu faço um orçamento mais aproximado. Mas ele está variando em torno de uns 9 a 11 mil dólares. Tá? O nosso preço é em dólar, por quê? Porque toda a questão de controle de qualidade, toda a análise de dados é feita na Dinamarca, tá? Por controle de qualidade, porque não tem nenhuma outra empresa no mundo que consegue fazer a limpeza do ruído que o equipamento causa com o mesmo nível de qualidade que a Neurons faz. Tá? Então, assim, o nosso estudo, a gente faz toda a coleta de dados, gerenciamento de projetos aqui, mas tudo isso é enviado para a Dinamarca e é analisado lá. Tá? Nós também temos as opções do estudo online. Tá? O estudo online ele funciona um pouquinho diferente, tá? A pessoa não vai colocar o equipamento, o recrutamento vai ser feito online, a gente faz teste de associação implícita, teste de resposta, o preço está variando mais ou menos em torno dos 5 mil dólares para isso, tá? Tá, legal, Paula. Tem uma pergunta do Benami também, que sempre está participando com a gente, muito ativo, inclusive aproveito a oportunidade para agradecer ele, sempre está colocando o posicionamento ou as perguntas no chat. Ele pergunta para você se você poderia descrever os pré-requisitos para fazer a coleta de dados, prazos, etapas, e custo já mencionou um pouquinho, mas principalmente prazos e etapas, se puder falar. Sim, claro. Bom, o pré-requisito, na verdade, para o Neurolab, que é esse presencial, que na verdade é o carro-chefe, na verdade, a gente faz o selecionamento do recrutamento de acordo com o grupo-alvo que você quer atingir. Tá? A gente terceiriza, na verdade, o recrutamento, tem empresas que já trabalham com um tipo de recrutamento, e eles preferem fazer, tá? Se não, a gente consegue, a gente mesmo já verifica o orçamento, só que a Neuros mesmo não faz o recrutamento, tá? Então, tem esse valor do recrutamento. Uma coisa que eu não mencionei é que o recrutamento para esse tipo de estudo só precisa de 34 pessoas,
Tá? Como por conta da quantidade de dados que a gente consegue gerar no estudo de 30 minutos e a qualidade desses dados, com 34 pessoas a gente consegue realmente predizer comportamento de compra. Tá? Então, assim, uma coisa que eu não mencionei com relação ao preço, esse preço que eu passei, ele é sem o recrutamento, tá? O recrutamento à parte. Eu passei o preço só do valor do estudo neuro mesmo, tá? E que o pré-requisito, por exemplo, o que é? A pessoa, na verdade, a gente trabalha com, não pode trabalhar com canhoto, tá? Por quê? Porque o cérebro funciona diferente. A questão da motivação cerebral na escolha, por exemplo, o destro, quem toma essa decisão, a questão da ativação cerebral, quando a pessoa tem uma certa motivação, ela é feita do lado esquerdo do cérebro, tá? No canhoto, essa motivação, ela acende dos dois lados do cérebro. Então, para não ter problema, não dar erro, por exemplo, ele não pode ser canhoto não pode participar. A gente pede, por exemplo, como requisito, não pode ter tomado cafeína nas últimas horas, não pode ter ingerido bebida alcoólica, assim, é bem básico, tá? A única coisa menos básica é essa de ser canhoto ou não, tá? Com relação a prazos, na verdade, a gente consegue finalizar um estudo de um grupo, um estudo completo, em torno de 25 a 40 dias úteis. Tá? A gente consegue fazer esse tipo de estudo. Esse daí é o prazo para o NeuroLab, que é o presencial. O online já é muito, muito mais rápido, tá? De 2 a 3 semanas a gente consegue já passar o resultado. Só que no online, o recrutamento, ele precisa de 100 pessoas. Por quê? Porque eu não estou captando informação diretamente do cérebro, tá? São outros métodos para conseguir essas respostas. Tá, eu acho. A Marina também fez uma pergunta sobre voluntários. Você deve ter respondido ela 90%, mas só para garantir. São voluntários mesmos, né? Nesse recrutamento, ou não, Paula? Não, o recrutamento é assim, a gente terceiriza uma empresa, a gente pode fazer, só que ele assim, aí tem duas opções, tá? Tem empresas que preferem fazer o recrutamento sem pagar um incentivo para os participantes. Tem pessoas que preferem pagar um incentivo, tá? Então a empresa recruta de acordo com o grupo-alvo, né? A gente, claro, não pode ser qualquer pessoa, né? Porque tem que estar de acordo com esses requisitos, por exemplo, faixa etária, sei lá, renda, né? Tem vários requisitos que, por exemplo, o cliente passa para a gente para recrutar recrutar as pessoas corretas, né? Não pode ser qualquer um, né? E aí tem essa questão de se a pessoa vai pagar o incentivo ou não, tá? Então, tudo isso, mas é basicamente isso. Legal. Bom, pessoal, a gente até passou um pouquinho do tempo, mas eu acho que era importante responder essas dúvidas. Quem ainda quiser falar com a Paula, quiser conhecer mais sobre a Neurons, mais sobre neurociência, ou quiser realmente ver preços, como o próprio Benjamin perguntou, enfim, a gente deixou aí no chat, a produção colocou o e-mail da Paula, que é maria.paula@neuronzinc.com. Então fique à vontade para contactar ela, né, Paula? Acho que o pessoal pode mandar um e-mail diretamente para você, a gente já colocou aqui no chat. Sim, claro. Podem ficar à vontade, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que precisem, quer fazer um orçamento sem compromisso, só me manda um e-mail, explica mais ou menos o que você quer, a gente faz o orçamento, marca uma call, explico direitinho, porque assim, é um negócio novo, é inovação e assim, às vezes fica difícil de entender, né, porque é um negócio que está vindo agora para o Brasil com mais força e pode contar comigo que eu respondo as dúvidas e tudo isso. Queria agradecer, então, Leonardo, mais uma vez pelo convite. Muito sucesso para vocês e tudo de bom. Eu que agradeço. Um abraço, Paulo. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.